Irmãos, hoje nós estamos aqui num culto dos novos, né? A gente diz assim, o culto dos novos, porque eles que estão assim na administração, no cuidado aí, tendo todo o zelo. E se a gente não der responsabilidade aos novos, a gente vai acabar com os velhos, não é assim? Então, eu louvo a Deus pela vida dos novos, que tem força para estar trabalhando e deixa os mais, hein, pastor Herói? Os mais experientes, mais descansados, né? Gente, digo mais grisalhos, mas eu como motociclista, dizem que motociclista não fica grisalho, ele fica cromado, não é assim? Mas graças a Deus que os jovens estão empenhados aí, os irmãos que estão nessa nova caminhada estão empenhados aí também em ajudar, e é isso que a gente está crendo nessa tarde. Eu quero compartilhar com os irmãos um texto que tem aqui na Palavra de Deus. Eu queria convidá-los a abrir a Bíblia no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas. Eu queria compartilhar com os irmãos alguma coisa a respeito de relacionamento. Amém? Porque já que o culto é de novos, né, os novos estão administrando aqui, então eu creio que é um assunto importante para a gente que está nessa caminhada há pouco tempo, para a gente que está nessa caminhada há algum tempo, e para a gente que está há muito tempo e acha que já aprendeu tudo também. Não é assim? Pedro, quando escreveu na sua epístola, ele escreveu para a igreja, e ele disse assim, olha, eu não estou dizendo isso para que seja novidade não, porque eu sei que vocês sabem, é só para lembrar. Então, tem muita coisa que a gente precisa de vez em quando estar lembrando. E eu não sei se vai dar certo, mas... Tiaguinho, tá certo aí, Tiaguinho? Mas eu trouxe um videozinho para compartilhar com os irmãos, para que os irmãos fiquem lembrando a respeito dessa mensagem de hoje, a respeito de relacionamento. Pode soltar, Tiaguinho? Contagem regressiva, enquanto os irmãos estão procurando Lucas capítulo 9. Alguém tem cachorro em casa? Alguém cria cachorro? Já viram essa maquininha aí? Eu vi a propaganda dessa maquininha na internet e eu fiquei olhando assim e isso falou comigo. Por isso que eu separei esse videozinho e resolvi trazer para compartilhar com os irmãos. Não é? Isso aí passa o dia todo. O dia todo ele fica nessa atividade aí. Engatou, mas ele... Não tem mais não, tá vendo? Irmãos, por que eu trouxe esse vídeo, irmãos? Porque quando eu assisti esse vídeo, eu pensei um pouco a respeito de onde nós estamos chegando como homens. De até onde eu fico imaginando a humanidade vai evoluir. Porque quando eu vejo isso aí, eu entendo que alguém um dia teve a intenção de se relacionar com um cachorrinho. Pegou esse cachorrinho e adotou esse cachorrinho, levou esse cachorrinho para casa. Aí eu fico imaginando qual a finalidade dessa máquina. E por outro lado eu fico pensando também, a gente quando resolve se relacionar com crianças. Não é assim? E a gente pega essa criança para cuidar dessa criança e a gente... De repente consegue um computador, consegue um tablet, consegue um smartphone, consegue alguma coisa assim, e a criança se envolve e fica ali. E quando eu vi essa foto do cachorrinho, esse vídeo do cachorrinho, eu disse, meu Deus, já passou para os cachorros.
Porque de repente esse cachorrinho está aí e fica aí o dia todo. Aí o seu amigo chega em casa e vê esse cachorrinho nessa atividade. Como a gente olhou aqui, muita gente sorriu, que interessante. Ele coloca a bola sozinho. Aí você diz, isso a gente nem ensina. Esses cachorrinhos de hoje já nascem fazendo tudo sozinho. Parece que já nasce sabendo disso. Eu não sei nem como é que mexe nessa maquineta, ele já resolve tudo sozinho. Quando eu tenho alguma dúvida sobre como mexer na máquina, eu vou perguntar para ele. Como a gente fala em casa para os nossos filhos. Não sei nem mexer em computador, em tablet, o menino que sabe de tudo, esse menino parece que já nasceu com iOS na cabeça. Olha só como é esperto esse menino. Não dá trabalho. Se você deixar, ele passa o dia todo aí, nem come. A gente já fez isso com o menino e agora está fazendo com o cachorro. Uma maquinetazinha dessa é para você deixar ele ocupado e esquecer de você, para não ficar ali pedindo para passear. E eu fico pensando se a gente já fez isso com gente, com criança, faz com cachorro, com o que mais a gente vai fazer? Quando a gente se propõe a se relacionar com alguém. E eu creio que a evolução do homem é tão grande assim, é tão sem limite, que eu não duvido que ele queira fazer isso com Deus também. Eu não duvido que ele queira fazer isso com Deus. Que ele queira procurar Deus, prometer relacionamento, fazer um compromisso, né? Como acontece com um cachorrinho desse. Imagina a vida de um cachorrinho desse no seio da família dele, com aquele mundo de cachorrinho ali. Mas não, tira o cachorrinho lá, depois desmamado, leva para casa, para um ambiente totalmente diferente, um habitat totalmente diferente, submete ele a uma dieta diferente, tira ele do aconchego dos irmãozinhos, promete amores, bate foto com ele, coloca no Facebook, coloca no Instagram, olha, pipi e tal, aquela coisa toda. Aí depois passa um tempo, aí vê que o cachorrinho precisa de atenção, que o cachorrinho quer companhia. E agora, o que é que eu vou fazer? A gente compra uma maquininha e deixa ele aí. Ele é esperto. E eu queria falar sobre isso, porque a gente está aqui, irmãos, para lembrar da proposta de Deus para a igreja. O que foi que Jesus Cristo veio apresentar ao homem como projeto de Deus. O que é que Deus tem para nós? O que é que Deus tem como objetivo quando Ele abriu, assim, o seio da sua família, quando Ele abriu a intimidade do seu relacionamento, quando Ele abriu o conselho da sua pessoa, da sua trindade, para nos incluir nesse conselho? Qual era o projeto de Deus? O que Ele estava pensando? Para que hoje a gente venha tentar elaborar uma forma muito nossa de ter um relacionamento com Deus. Como nós temos elaborado essas formas para ter relacionamento com as pessoas e muitas vezes com os cachorrinhos e com tantas outras espécies que a gente se compromete. Por quê? Porque quando Jesus veio falar do Evangelho, quando Ele veio falar do plano de Deus para o homem, e Jesus já veio falar do plano de Deus na sua plenitude, Ele não estava mais falando através de parábolas, Ele não estava mais falando através de simbolismo. Jesus veio realmente abrir todo o plano. O apóstolo Paulo disse que Cristo veio revelar o mistério que estava oculto pelos séculos dos séculos. Então, a partir de Jesus, a partir de Cristo, não ficou nada escondido. Jesus não guardou segredos. Jesus não escondeu nada. Ele declarou, Ele proclamou o Evangelho da sua forma mais clara, da sua forma mais simples. Jesus veio apresentar um Deus que, sendo Deus, quis se revelar ao homem como Pai. Jesus não veio trazer ao mundo mais um ídolo. Jesus veio apresentar a proposta de um Deus que quis se revelar como Pai para o homem. Um Deus que, como eu falei no começo, Ele abriu a sua intimidade com o único propósito de ter relacionamento com o homem. Amém? E a gente, quando fala disso, a gente tem que entender que o Evangelho de Jesus Cristo, o Evangelho que Cristo trouxe, que Ele veio apresentar, que Ele pagou um preço para isso. Irmãos, esse Evangelho não era uma coisa para ficar à parte, não é uma coisa para você celebrar no final do ano, não é uma coisa para você celebrar na Páscoa,
não é uma coisa você lembrar no Natal, não é uma coisa muito menos para você lembrar apenas no final de semana. Não é uma coisa para você periodicamente pegar um livro e pensar, e meditar, se ajoelhar, fazer uma oração, fazer um sacrifício. O Evangelho que Cristo veio trazer, irmãos, é uma forma de vida, é uma experiência de vida, é uma forma de você viver do jeito que Deus quer, é um estilo de vida, não é para ser um costume, não é para ser uma liturgia, não é para ser uma cerimônia. O que Jesus veio fazer com o Evangelho, ele veio na frente dar exemplo, por isso que ele veio como homem. Jesus poderia ter ficado lá no céu, vocês não acham que ele poderia ter ficado assim numa nuvem? Ele ficava numa nuvem voando, dando ordem, falando, mandando raios, dizendo façam assim, por aqui. Ele poderia ter feito de qualquer maneira, mas a Bíblia diz que ele se fez homem, ele se fez carne e veio habitar entre nós. Não quebrou nenhuma parte do processo de humanidade. Jesus foi um ser humano que nasceu a termo, 9 meses, tudo direitinho, teve uma infância, teve a sua adolescência, a sua juventude, se tornou um homem. Nada foi quebrado em termos do processo. Por quê? Porque Deus, através de Jesus, veio dizer para o homem como é que o homem deve viver. Jesus veio ser o nosso exemplo, por isso que ele é o quê? Por isso que ele é o mestre. Então Jesus veio mostrar ao homem como é que o homem tem que viver nessa terra. Como é que o homem tem que se conduzir nessa terra. Ele veio fazer coisas para que a gente visse ele fazer e fosse fazer igual. Por isso que ele não fez nada assim muito extraordinário, muito mirabolante, não. Ele fazia coisas que qualquer homem poderia fazer. Às vezes a gente acha que algumas coisas eram difíceis, mas ele disse, ó, creia, eu vou colocar fé no coração de vocês, e através dessa fé, tudo que vocês verem eu fazendo, vocês podem fazer também. E ele ainda ousou, e disse, vocês não vão poder fazer coisas que eu nem tive oportunidade de fazer aqui, porque a fé que eu vou colocar em vocês, é para que vocês possam fazer tudo aquilo que eu faço. Jesus se apresentou no capítulo 14 de João, ele se apresentou como um caminho. Não foi isso que ele disse? Ele disse, eu sou o caminho. O evangelho que Cristo veio trazer para nós, irmãos, é uma proposta de uma caminhada, de um relacionamento lado a lado, de um relacionamento ombro com ombro, de um relacionamento de conversa, de um relacionamento de consulta, de um relacionamento de andar junto. Jesus, o tempo que ele passou aqui na terra, quando ele começou o seu ministério, depois que ele se estabeleceu mesmo através do batismo, lá que ele começou o seu ministério, ele convidou pessoas, não para trabalhar com ele no final de semana. Ele não montou uma equipe para se reunir 2 vezes por semana, montar uma estratégia e depois fazer alguma coisa. Ele não montou uma equipe para realizar alguma tarefa de conquista ou com uma estratégia de conquistar a cidade e de alcançar pontos estratégicos. Não, irmãos. Ele foi de um a um e convidou homens para caminhar com ele. Amém? De um em um, convidando homens para uma caminhada. Ele disse, vem andar comigo. Não explicou muita coisa, ele não deu manual, ele não deu muitas regras, ele disse, a gente vai caminhando junto. A gente vai começar a se relacionar. A gente vai começar a ter um tempo agora que não vai mais parar. Porque Jesus nos convidou para uma caminhada. Por isso, ele veio mostrar, apresentar a proposta de um Deus que não veio se apresentar apenas como Deus, porque ninguém teria problema de receber Deus como Deus. As pessoas tiveram um problema em aceitar Deus como um pai. Porque até então, todo mundo estava acostumado, irmãos, a um relacionamento de ídolos. Com dia marcado,
com hora marcada, com uma cerimônia preparada, com uma oferta na mão, entreguei a oferta, entreguei o meu sacrifício. Depois que eu acabei aquela cerimônia, eu volto para a minha vida. Daqui a 2 meses, daqui a 3 meses, daqui a 1 ano, daqui a 1 semana, eu volto de novo. Então, quando a gente fala disso, a gente tem que entender que para que o relacionamento da gente com Deus funcione, nós temos que entender o propósito dele. O propósito dele não é de ser visitado. O propósito dele é de uma caminhada. E se o Evangelho, se nós entendermos o Evangelho e praticarmos o Evangelho, todo o mais na nossa vida também vai funcionar. Nosso grande desafio aqui como igreja, o nosso grande desafio como crentes, como seguidores de Cristo, como cristãos aqui na terra, é que por algum motivo a gente ainda não tem o Evangelho como a linha assim que vai delimitar, que vai orientar a nossa caminhada. Porque o Evangelho veio para ser exemplo. Se eu tiver um bom relacionamento com Deus, do jeito que Ele propôs, eu vou poder me relacionar bem com qualquer pessoa. Eu vou poder me relacionar bem na minha casa, com a minha esposa, com as minhas filhas, com meus amigos, com os meus empregados. Por quê? Porque eu já aprendi como fazer isso. Essa é a proposta do Evangelho. Por isso que Jesus ele não se preocupou em fazer um manual. O cuidado dele era de estar perto das pessoas, conversando com as pessoas, falando com as pessoas, andando um passo na frente e mostrando como era que se faz. Amém? Então eu quero ler com os irmãos aqui no Evangelho de Lucas, que Jesus está falando sobre isso. Eu quero ler com vocês a partir da confissão de Pedro, versículo 18, Lucas 9, versículo 18. Todos acharam? Já tinha colocado ali, né? Os irmãos já acharam. Diz assim: certa vez Jesus estava orando em particular e com ele estavam os seus discípulos. Então lhes perguntou: quem as multidões dizem que eu sou? E eles responderam: alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, e ainda outros que és um dos profetas do passado que ressuscitou. Jesus estava perguntando às pessoas que andavam com ele o que as pessoas de fora pensavam dele. E todos responderam, todo mundo tinha uma ideia. Quem está do lado de fora acha muita coisa a respeito de Deus, tem muita ideia a respeito de Jesus. E por isso que a gente tem tanta divergência, por isso que a gente vê tantos pontos de vista diferentes, por isso que a gente vê tanto, como se diz, tantas linhas, né? Não, linha, a minha linha é essa, a minha linha é aquela outra lá, o meu ponto de vista dessa maneira. Mas Jesus, ele estreitou o diálogo. Ele disse: bem, isso é o que as pessoas que não andam comigo estão pensando. Isso é o que as pessoas que não têm comunhão comigo estão pensando. Aí ele estreita o diálogo no versículo 20 e diz assim: e vocês? Vocês que eu chamei pelo nome, que eu convidei para andar comigo, que a gente tem andado junto durante esse tempo, vocês, quem vocês dizem que eu sou? Ele não estava pedindo aqui uma biografia. Ele não estava pedindo aqui um currículo. Ele estava dizendo aqui: o que foi que vocês aprenderam de mim nessa caminhada? Qual é a leitura do Evangelho que vocês têm? Porque nesse tempo aqui os irmãos têm que lembrar que não tinha a Bíblia. O que tinha era a lei, a Torá até então, que não descrevia nada do dia a dia, que não falava do Evangelho. Então Jesus estava perguntando: o que vocês entenderam da palavra que foi enviada, do verbo que se fez carne? O que vocês estão entendendo a respeito daquilo que Deus está apresentando para vocês nesses dias, através da convivência comigo? E Pedro, sempre Pedro, respondeu: tu és o Cristo de Deus. E Jesus os advertiu severamente que não contassem isso a ninguém. E disse assim: é necessário
que o Filho do Homem sofra muitas coisas e seja rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, seja morto e ressuscite no terceiro dia. Aí no versículo 23, ele fecha a questão que a gente está querendo trazer para os irmãos hoje. Ele diz assim, versículo 23, Jesus dizia a todos agora. É como ele fala para a gente, agora ele está abrindo o círculo de amizade dele. Os dele ele já tinha fechado. Ele disse assim, se alguém quiser, o que, irmãos? Me encontrar semanalmente? Se alguém quiser participar dos cultos dirigidos a mim, não, irmãos. Ele diz, se alguém quiser me acompanhar, se alguém quiser me seguir, se alguém quiser andar comigo, essa é a proposta de Jesus. Essa é a proposta do Evangelho. Ele não convidou pessoas, Jesus não estava aqui preocupado, queridos, em conseguir aqui admiradores, gente que gostasse dele, gente que curtisse ele, gente que quisesse eventualmente fazer uma programação com ele. Jesus, domingo é dia de encontro de ouvi-lo falar. Jesus domingo vai estar lá no Teatro Riachuelo. Jesus domingo vai estar lá no anfiteatro da universidade. Hoje eu estou a fim de ouvir uma palavra legal. Eu vou escutar Jesus hoje. E Jesus ficava ali. Jesus não deu o endereço, ele não marcou um ponto, ele não marcou uma hora. Ele não promoveu um evento dizendo quando ele estaria. O projeto de Deus que Jesus revelou aqui ao homem foi o seguinte: eu estou convidando vocês para uma caminhada, para que a gente tenha um relacionamento. Por quê? Porque o projeto de Deus, através de Jesus Cristo, foi se apresentar ao homem como um pai. E pai que é pai, não faz evento com o filho. Pai que é pai, anda com o filho. Irmãos, essa talvez seja a grande questão que a gente precisa lembrar hoje. Deus não é nosso ídolo. Ele é nosso Deus. Ele é nosso Pai. Sabe por quê? Porque ídolos nós escolhemos. Amém? O mundo está cheio de ídolos. Os ídolos estão aí. Você, como homem, escolhe. O meu ídolo é, sei lá, Ayrton Senna. Faz um fã-clube, marca um dia. Meu ídolo quem é? Da juventude aí, Luan Santana. Luan Santana, o outro aí, que está, o milionário, Wesley Safadão. O Wesley Safadão veio em Natal. Eu me senti isolado, eu disse, rapaz, Natal cabe no Arena, porque todo mundo foi para o show. Todo mundo que eu digo assim, né? Os movimentos de rede social, tudo no show. Por quê? Porque naquele dia, aquele ídolo escolhido estava no lugar, e você não pode perder, tem que ir para lá. Ele chega, a pessoa faz, oferece ali a sua oferta, a sua oferenda, o seu louvor, a sua admiração, a sua contemplação, recebe aquilo que ele pode dar, que você foi procurar, tem o seu momento de êxtase, aí depois o culto acaba. Ele entra num helicóptero, você pega o ônibus, volta para casa, o helicóptero dele vai para a mansão dele, e você fica imaginando, quando eu vou me encontrar com meu ídolo de novo? Encontrar não, né? Quando eu vou me reunir junto com todos os fãs para vê-lo? Porque encontro é algo diferente. Encontro é o que Cristo fez com a gente.
Então, o ídolo nós escolhemos. O ídolo depende da gente. Lá o texto no Salmo, ele fala uma diferença sobre ídolo e sobre Deus. Ele diz, quem é que é o ídolo de vocês? É aquele ali? Que tem olhos e não vê, que tem boca e não fala, que tem ouvidos e não ouve, que tem mãos e não pega em nada, que tem pés, mas precisa ser carregado? Não tenho nada contra o Wesley Safadão. Nada, é um rapaz jovem. Mas imagine se todos os fãs dele mudassem aí de ideia e fossem para o João Santão, sei lá, alguma coisa diferente assim. Quem iria comprar os CDs? Quem ia encher os shows? Como era que ia ficar a vida dele? O que ia acontecer com esse ídolo, como muitos outros? Quantos nós já vimos subindo, caindo e quebrando? Por quê? Porque simplesmente o homem que o escolheu, agora escolheu outro. Você está entendendo? Você está entendendo, irmão? A gente acha que pode transformar Deus em nosso ídolo. A gente acha que pode escolher Deus para ser nosso ídolo e bater no peito e dizer, olha, eu te escolhi. Mas a minha Bíblia diz que Deus, Ele é Deus. E não fui eu quem o escolheu. Ele que escolheu a mim. Esse é o Deus. Esse é o Deus que, diante assim de grandes atributos da vida dele, da existência dele, quando alguém chegou para ele e disse assim, Deus, como é que eu vou me apresentar dizendo que te represento? Você está mandando, me deu uma missão e quer que eu me apresente dizendo que estou te representando, estou falando por ti. E que currículo eu vou levar? Sobre quem eu vou falar? Qual o cartãozinho que eu vou colocar lá na frente para impressionar as pessoas? Você quer que eu fale com um governador? Você quer que eu fale com um imperador de um país? Que tem poder para matar e não matar, para soltar e prender? Você quer que eu chegue lá e diga que estou te representando, que vou falar com ele e vou fazer uma proposta na qual ele terá prejuízo? Qual é o teu currículo? Para que eu apresente na frente e vá atrás dizendo, eu sou representante dele. Quem lembra dessa história? Você quer que eu chegue diante de um povo que está sofrendo há 400 anos, que me viu fugindo daquela terra, que não fui criado com eles, e agora você quer que eu volte lá e diga para esse povo que estou te representando, qual é o teu currículo? Aí Deus, que mandou Jesus para mostrar a gente uma proposta de vida, disse assim, diga que eu sou o que sou. Yahvé, o Deus que é autoexistente, o Deus que é autossuficiente. Diga assim, o Deus Yahvé, o Deus eu sou, está te enviando. Se o faraó entender, vai dar certo. Se ele não entender, vai dar certo também, porque eu não preciso dele. Porque eu não preciso do Egito, porque eu não preciso do faraó, porque eu não preciso do governador, porque eu não preciso do mundo. Antes do mundo existir, eu já era. Enquanto ele está existindo, eu sou. E um dia se passará os céus e a terra, mas aquilo que eu falo permanecerá para sempre, porque eu sou Deus. Amém? Dá para perceber a diferença, irmãos? Que Deus não precisa do meu canto, que Deus não precisa da minha reunião, que Deus não precisa de nada que eu possa oferecer
Por quê? Porque Ele é autossuficiente, Ele é autoexistente. Então eu não posso dizer que Ele é meu ídolo. Eu posso aceitar o fato dele ter me escolhido e ter me convidado para uma caminhada junto com Ele. Amém? Então, meus queridos, às vezes a gente quer manter esse relacionamento, às vezes a gente quer manter essa história do nosso jeito. E nós temos sim procurado maquininhas para tentar entreter Deus. Nós temos sim procurado formas e fórmulas de tentar preencher alguns checklists para dizer para Deus, ó Deus, eu estou fazendo a minha parte. Mas Deus está dizendo assim, eu não estou interessado e nem preciso da sua parte. A minha proposta é de andar com você. De manhã, de tarde, de noite. Eu sempre tenho dito isso e não quero de maneira alguma ser mal interpretado. Nós nos reunimos para cultuar a Deus, porque Ele disse que nós devemos fazer isso. Para ter comunhão com os irmãos, cantar junto, orar junto, a graça, a poder, a virtude na comunhão. Paulo disse, melhor do que ficar enchendo a cara de vinho, é conversar, marca um lugar para conversar, como nós temos um lugar aqui, trocar experiência, salmodiar, contar o que Deus tem feito. Isso vai fazer com que o Espírito Santo borbulhe dentro de você. Um tempo que a gente vai cultuar a Deus juntos, mas isso não é exclusivamente o nosso culto, porque o culto que Deus nos convidou é um culto racional, é um culto de caminhada, é um culto de andar junto, é um culto de estar sempre em contato com Ele, porque é uma caminhada, irmãos. Se não fosse assim, seria, não sei como é que a gente pode, teletransporte, não é assim? Porque Jesus nos convidou para uma caminhada, para um caminho. Se nós nos encontrarmos com Deus hoje aqui, no domingo, Deus está aqui, amém, aleluia. Aí nós saímos daqui, continuamos essa caminhada, a gente vai se encontrar com Deus no outro domingo. Onde é que Ele vai estar, irmão? Então vai ter que ter um teletransporte daqui para lá, porque nesse espaço, nesse vácuo que aconteceu. Amém? Então o nosso culto começou no dia que nós começamos essa caminhada, esse relacionamento. Como o salmista, como Davi dizia, um Deus que me conhece do jeito que eu sou. Do jeito que eu sou. A gente está aqui bonito porque isso aqui é para a gente não vai estar mal vestido. A gente não vai estar despenteado. Tem que fazer a chapinha mesmo, tem que cortar os cabelos, né, pastor Herói? De vez em quando, para ficar organizado, bonito. Irmão, mas Deus sabe como nós somos. Ele conhece a nossa estrutura mais íntima. Ele organizou aquela cadeia de DNA e disse como cada um de nós seríamos. A gente pode morrer de esticar os cabelos. Se parar, ele volta para o jeito que Deus disse que é. Amém, irmãos? A gente pode fazer tudo, mas lá dentro a receita de Deus permanece intacta. Um ídolo não faz isso, irmãos. Então o que eu estou querendo para a gente terminar aqui, que eu vim alertar, conversar com os irmãos, é que nós temos que valorizar muito, muito, muito a proposta de Deus para nós. Entender que é uma caminhada com Cristo. Hoje de manhã a gente estava conversando ali em cima. Muitas dificuldades, todos têm, todos nós temos, em qualquer área. Problemas em qualquer área. Mas a proposta de Jesus, quando Ele falou lá em João, foi o seguinte: não vai faltar o quê? Problema. Não é assim? Não faltará problema. Mas eu garanto para você o quê? Companhia. Nós nunca estaremos sozinhos, irmãos. Por quê? Porque essa caminhada foi Ele que nos chamou. Essa caminhada foi Ele que nos convidou. Então que a gente não perca tempo. Né? Os jovens novos aí nessa caminhada. Irmão, vocês entraram numa caminhada.
Nós não entramos num evento. O cristianismo não é algo para acontecer como Copa do Mundo, de 4 em 4 anos, ou de 2 em 2 anos, ou de semana em semana. O cristianismo é uma proposta de caminhada, onde nessa caminhada nós vamos olhando o nosso mestre. O que foi que ele disse aqui? Quer me seguir? Negue a você mesmo. Quer me seguir? Então você não vai mais andar do jeito que você acha que tem que andar. Quer me seguir? Se submeta à minha vontade, ao projeto de Deus, que, diga-se de passagem, é um projeto perfeito. Quer me seguir? Esqueça seus planos, esqueça os seus sonhos. Eu vou colocar em você os meus sonhos, eu vou colocar em você os meus planos, eu vou mostrar para você como se faz, e você vem fazendo atrás. Como vou fazer isso? Com fé. Fé é para isso, irmãos, é para a gente ver o que Jesus fez, e fazer como Ele fez. Não é para ter uma ideia maluca de quem comeu uma feijoada estragada, e amanhecer querendo que Deus faça algo mirabolante, só porque você diz que tem fé. Não. Fé é para que a gente possa andar na caminhada, guiado por Cristo, como ele diz aqui, seguindo os seus passos, com a consciência de que nós temos sim a nossa cruz. Cada um pegue a sua, e dê o nome que você quiser para ela. É uma proposta que o mundo não faz, é uma proposta que ninguém faz, é uma proposta que pouca gente fala de evangelho. Porque as pessoas estão pensando que Deus é um ídolo desse que está precisando de seguidor no Facebook. Estão pensando que Deus é um ídolo carente, que está precisando de gente agitando as suas redes sociais. Estão pensando que Deus é um ser que está isolado e que está na beira da depressão porque ninguém está cantando para Ele. Deus é Deus. Não interessa o que está acontecendo. Capítulo 6 de Isaías, um caos na cidade. O rei morreu, e o sucessor, como vai ser, e aqui, e agora, e tudo. O que é que vai acontecer da cidade? Deus abriu os olhos de Isaías. Isaías olhou e disse que viu Deus sentado num alto e sublime trono, rodeado de anjos, bajulando ele, cantando para ele, e declarando que ele era santo, que ele era um Deus incorruptível. Por quê? Porque Deus é assim, irmãos. Então não vai ser a nossa bajulação que vai mudar Deus. Não vai ser a nossa arrumação que vai mudar Deus. O que nós precisamos é mudar a nossa vida e entender que tudo que Ele quer com a gente é relacionamento dia a dia. Você não precisa distrair Deus com um CD. Vou botar esse CDzinho de adoração aqui. Deus, está aqui o CD de adoração enquanto eu vou aqui preparar esse relatório. Deus, está aqui o CD de adoração. Não, irmão, adoração não é isso. Deus não precisa de música. Ele tem músico muito bom. Adoração é relacionamento, é andar junto, é caminhar com Ele, é fazer tudo que é importante na sua vida direcionado para Ele. Jesus disse: em espírito e em verdade. Ninguém engana Deus, e nós não vamos distrair Deus como a gente tenta distrair os cachorrinhos, como a gente tenta distrair as pessoas. Amém? Que a gente possa voltar para casa hoje entendendo que nós que estamos aqui somos os grandes privilegiados, porque já entendemos essa mensagem. E se tem alguém aqui nessa noite, nessa tarde, que ainda não entendeu o projeto de Deus, que ainda está procurando aí um ídolo para eleger, para você dedicar a sua vida e o seu tempo, eu quero dizer para você que a proposta está de pé para hoje. Que Jesus te convida para uma caminhada junto com Ele, para um relacionamento junto com Ele, para você aprender com Ele como é que se relaciona, como é que se trata irmão, como é que se honra amigo,
Jesus chamou aqueles homens estranhos e disse assim: olha, vocês agora são como meus irmãos. Não são mais empregados. Não, Jesus nunca quis isso. Então, nessa caminhada com Ele, a gente aprende a ser gente, irmão. Aprende a respeitar o outro. Aprende a respeitar quem é menor. Aprende a dar honra para quem tem honra. Aprende a proteger os mais fracos. Aprende a alimentar os famintos. Aprende a dar água para quem tem sede. Aprende a partir o pão. Aprende a ficar com fome e consegue ficar feliz vendo o outro comer no seu lugar. Aprende a se despojar do que acha que é, sem se prevalecer de uma autoridade que sabe que tem, unicamente para ficar na altura do outro, para dizer: eu sou irmão como você. Não interessa o trono da eternidade de onde eu vim, eu sou irmão como você. E eu vim aqui para tirar você desse buraco, para tirar você desse lago de fogo. A gente aprende, irmãos, a ser gente. A gente aprende a ser homem. A gente aprende a se dispor. A gente aprende a subir na cruz. A gente aprende a morrer, para que um dia a gente aprenda o poder da ressurreição de Deus em nossa vida. Então, nessa tarde, se você não sabe o que é isso, eu convido você para vir aqui aceitar o convite de Jesus. Não para assistir culto final de semana, mas para ter um companheiro firme em uma caminhada. Jesus, depois de ter ressuscitado, imagina isso. Jesus, depois de ter ressuscitado, ele já poderia ter se libertado da sua missão, tá? Ele disse lá na cruz: está tudo consumado. Pastor Herói, missão cumprida. Irmão, depois de 33 anos aqui nessa terra, ele poderia ter aproveitado a oportunidade. Não era assim? Aí quando ele aparece, ele poderia ter marcado assim um evento na sinagoga para humilhar todos aqueles sacerdotes que não acreditaram nele, para humilhar todos os religiosos que o mataram, que não foi Roma que o matou, para chegar por cima sem pisar no chão, chegando perto e as portas do templo se quebrando, e a sua glória jogando todo mundo na parede, com uma roupa resplandecente, uma coroa reluzente, um cetro soltando assim raio laser em cima de todo mundo. Ele podia fazer isso, eu faria isso, irmão. A missão está cumprida, isso aqui é por minha conta. Aí o que é que ele faz? O que é que ele faz? Ele vai para a natureza dele, para a natureza da missão dele, e vai para um caminho pouco movimentado, conversar com os amigos. Ele voltou para a natureza do projeto, irmão, que é caminhar junto, que é andar junto, que é conversar, quer trocar ideia, quer sentar na mesa, quer partir o pão. Jesus ama partir o pão, mesmo quando ele não tem fome, mesmo quando a sua natureza não precisa mais disso. O relacionamento, o estar junto, o estar perto, o tocar, o pegar, o servir. Não deu carteirada em ninguém. Como a gente chega por aí: eu sou pastor, essa cadeira aqui é minha. Não deu carteirada em ninguém. Ele continuou fazendo o que veio fazer: falar com a vida e deixar que as pessoas tivessem testemunho dele. E depois os caras disseram: puxa vida, era um mestre.
Você viu como ele falou? Viu como ele nos olhou? Era o mestre. Os seguidores de Jesus são como ele, irmãos. Não precisa de carteirada. Não precisa chegar se apresentando. Serão conhecidos pelos frutos que dão nessa terra. Serão conhecidos por aquilo que falam, por aquilo que fazem, por aquilo que tocam. Esse é o grande testemunho que o mundo precisa ver. Então seja Cristo, seja o divino companheiro no caminho. Era assim a música antiga, né? Divino companheiro no caminho, que fazia com que as pessoas gemessem e dissessem: fica, Senhor, fica, Senhor. As pessoas olham para o relógio e querem saber que horas o culto vai terminar. Irmãos, isso não é relacionamento. Fica, Senhor. Você é o divino companheiro na minha caminhada. Tudo que eu preciso, eu já tenho. Por isso eu não preciso pedir mais nada. Você já nos deu tudo. Esse é o estado de contentamento que a igreja do Senhor precisa ter consciência. Amém. Que Deus possa ser revelado a você nessa caminhada. E que você entenda que você nunca estará sozinho. Porque Cristo é o caminho que nós seguimos. Que Deus abençoe a vida de vocês.